que terreno é o meu coração? Para que o povo entendesse a mensagem, ele contava uma história para ilustrar aquilo que ele queria dizer, para ficar de fácil entendimento. Ele usa aqui a agricultura para simbolizar a mensagem que ele queria. Então, o que significa o semeador? O semeador era uma pessoa que, quando ele ia plantar, ele estava com as sementes, ele tinha uma bolsinha, que poderia ser de tecido ou de couro. Então, era uma bolsinha, ficava na lateral, a semente ficava dentro dessa bolsa, ele catava com a mão e ele ia fazendo isso aqui, ó. Então, ele ia jogando a semente. No que ele jogava a semente, umas caíam na beira do caminho, ou seja, não era onde estava sendo preparado o solo, caía na beira. Outras caíam dentro da terra boa e preparada. Outras caíam em algumas pedras, porque no caminho tinha algumas pedras. E outros caíam no meio de arbustos, né? Ou de espinhos. O que significa isso? Existem algumas pessoas que escutam da palavra de Deus, que escutam do evangelho, né? Às vezes ela está numa festa e aí tem alguém evangélico, essa pessoa evangélica dá uma palavra, ela escuta. Aí entra aqui, sai aqui. Às vezes ela vai num culto, ela escuta a mensagem, entra aqui e sai aqui. Ou seja, ela recebe a palavra como todo mundo, mas a hora que ela sai daquele ambiente, não fez diferença nenhuma, porque o maligno, Satanás, vem e sopra outras coisas. Então, aquela mensagem que chega nem a entrar no coração. Então, do mesmo jeito que ela escuta, Satanás vem e sopra. Então, não fez diferença nenhuma. É como se ela não tivesse escutado nada. Não transforma, não ativa. Foi de uma maneira superficial. Ela só escutou, mas ela não entendeu. Essa é a semente que caiu na beira do caminho, ela não chegou a entrar no solo do coração. A segunda pessoa é aquela semente que cai em cima da pedra. Tem como aprofundar a raiz numa pedra? Não tem. Então ela cai aqui na pedra, só que ela não consegue se aprofundar. Como ela não tem raiz, qualquer ventinho, qualquer soprinho, ela é aquela pessoa que até frequenta uma igreja de vez em quando, ela já visitou uma igreja, ela já ouviu a palavra de alguma forma, ela às vezes até escuta alguma pregação que mandou para ela escuta alguns videozinhos bonitinhos no Reels, ela escuta alguma coisa bonitinha de pastores no TikTok, mas ela não cria raiz, ela não tem profundidade. Então, qualquer coisa vai fazer com que essa pessoa se desvie, porque como ela não tem raiz, os prazeres da vida, as propostas da vida, tiram essa pessoa daquele ambiente. Então, você vai perceber que o ambiente faz muita diferença para você desenvolver a palavra de Deus na sua vida. Então, uma pessoa que escuta a palavra de Deus, que vai de vez em quando na igreja, mas o ambiente que ela vive diariamente é um ambiente que apoia para ela desenvolver a palavra de Deus, como ela não tem raiz, ela não se firma. Então ela vai um dia numa igreja, aí depois no outro dia ela vai para balada, aí no outro dia ela vai para um rave, aí outro dia ela vai para uma festa aqui, um negócio ali, aí depois a hora que as coisas estão meio difíceis ela volta, vai na igreja de novo. Mas ela não troca a ambiência, ela não troca as companhias. Aí quando ela não troca as pessoas da convivência dela, ela não consegue se aprofundar no evangelho. Ela não consegue se desenvolver, ela não consegue se transformar. Ela concorda, ela super fica feliz de ir à igreja de vez em quando, ela gosta de escutar louvor, ela gosta de ouvir uma pregação, mas a vida dela não muda. Porque ela não mudou a ambiência, ela não mudou as companhias. A semente que é caída entre os espinhos é a pessoa que escutou o evangelho, gostou, ela quer ser transformada, ela entende a importância do evangelho, ela sabe que Jesus transforma, ela quer isso para a vida dela. Só que aí vem as dificuldades, os problemas, vem um monte de, às vezes, de perseguição por ela estar buscando uma transformação e aquilo lá sufoca o evangelho dentro dela. Quando sufoca, sabe o que acontece? Mata. O inimigo conhece a fraqueza dela,
coloca tanta dificuldade, tanto empecilho, que ela fala assim, não vale a pena ser crente, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena estar numa igreja, porque desde que eu comecei a frequentar uma igreja, só aconteceu problema na minha vida. Não quero mais. O diabo é o pai da mentira. E, gente, tem um versículo da Bíblia que fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele foge de você quando você se posiciona. A hora que você for aprovado naquela situação que você está sendo colocado à prova, ele desiste. Só que enquanto você ficar balançado, vai aparecer situação na tua vida para que sufoque a palavra de Deus dentro do seu coração e você desista. Enquanto ela não se posicionar, isso vai continuar acontecendo para sufocar a palavra de Deus dentro dela. Quanto mais ela buscar em Deus, quanto mais força ela buscar no Senhor, ela resistir, Satanás vai desistir dela. E aí ela vai florescer. Agora existe a semente que foi lançada num solo fértil. É a pessoa que escutou a palavra de Deus, aceitou Jesus, quer ser transformado e ela faz a parte dela mudar a ambiência e mudar as companhias. Quando ela troca as companhias, ela troca a ambiência e ela se dedica àquilo que a fortalece a fé dela, ela consegue se desenvolver e dar frutos, ela consegue crescer. Não adianta, gente, eu tô falando por experiência, não adianta você querer crescer espiritualmente, visitando os mesmos lugares, frequentando os mesmos ambientes e tendo as mesmas companhias do passado. É impossível. Se você não trocar a ambiência, se você não trocar os seus hobbies, se você não trocar os seus prazeres, se você não trocar as suas amizades, você vai ser sufocado o tempo todo. E você vai achar que isso é natural. Não estou falando para você desfazer das pessoas, mas tem gente que não pode caminhar ao seu lado na fase que você quer viver. Você está buscando uma coisa, ela está em outra, gente. E é muito mais fácil ela te puxar pro lado dela do que ela ser transformado e confrontado e saído da zona de conforto para te acompanhar. Enquanto você não se desapegar do seu passado, enquanto você não se desapegar de algumas pessoas que não estão preparadas para caminhar nessa nova etapa, você também não vai ter mudança e não vai ter transformação. Por que muitas pessoas, quando aceitam Jesus, há uma transformação na vida que você olha, meu Deus, e por que na minha vida não acontece? Você está fazendo o que aquela pessoa fez? Você está trocando a ambiência? Você está trocando as companhias? Você está trocando aquilo que te alimentava? Aquela pessoa que eu evangelizei, que era ateia, ela gostava de heavy metal. E a banda que ela escutava, o vocalista tinha depressão. E ele tinha tendência suicida. Nas músicas dele, ele falava sempre sobre morte. E ela falava para mim, antes dela me conhecer, que ela também tentou tirar a vida dela. E ela sentia muita depressão. Aí ela me mostrou as músicas. Eu falei assim, vamos lá, agora vamos ser racional. Como que você tem depressão e você escuta a música de uma pessoa deprimida que só fala de suicídio? Como que você não quer ser contaminada com o que ele está sentindo? Se você não trocar as coisas que você escutava no passado, agora que você está vivendo uma nova oportunidade de transformação, você não vai ser desenvolvida. Você vai ter que trocar suas músicas. Eu falei para ela. Ela gostava de ir também em alguns lugares. Eu falava, isso não cabe mais para você. Agora Deus está mudando as suas vestes. Essas roupas que você usava no passado não cabe mais para o que Deus está te chamando agora. Quando eu falo trocar vestes, é trocar de comportamento, é trocar de atitude, é trocar de escolhas. Quando Deus está trocando a tua vida, está mudando você de nível, alguns comportamentos, algumas escolhas, algo que você se alimentava, não cabe mais nessa nova fase. A roupa não te serve mais, você está querendo forçar. E aí quando você força para continuar usando as mesmas roupas do passado, você não avança. A roupa está pequena, você está apertada e você está forçando. E aí por que você vive em constante incertezas e angústias e ansiedade? Porque você quer uma nova fase fazendo as mesmas coisas, coisas velhas. E aí é uma luta dentro de você mesma. O solo do seu coração, ele só vai ser fértil, ele só vai crescer se você estiver em ambiente que contribua para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Ou você troca as companhias,
Ou você troca os ambientes, ou você continua no passado. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, quando há uma transformação, quando há um crescimento no solo fértil, há multiplicação. A semente está aqui, ó, está sendo lançada. Agora, cabe a cada um que está sendo jogado essa palavra no coração, se vai cair na pedra de uma maneira superficial e não vai ter profundidade, ou se vai deixar dentro do espinho e sufocado pelos prazeres ou pelas dificuldades, ou se realmente vai germinar e crescer e vai se deixar desenvolver.